Feliz sábado, irmãos. Sejam bem-vindos a mais essa escola sabatina. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Você que está aqui conosco nesse momento, nessa manhã. Você que está aí na sua casa, conectado aí pela internet. Que o nosso Senhor Deus esteja presente também, que o Espírito Santo também se faça presente no seu lar. Estamos separados, mas unidos pelo mesmo Espírito. Isso que é o mais importante. Neste sábado, nós estudamos na escola sabatina, que será recapitulada logo mais pela Hannah, o tema capacitação do Espírito para testemunhar. Uma lição que traz para nós temas importantes para a nossa vida prática de cristão. E eu gostaria de iniciar a escola sabatina lendo um texto que está no estudo de sexta-feira de Ellen White, que se encontra no Desejado de Todas as Nações, O Dom do Espírito Santo, que diz assim: o Espírito Santo coopera com o Pai e o Filho no processo de redenção. Em todas as nossas atividades de testemunho, unimos-nos a Ele em sua obra de salvar pessoas. Ele convence corações e abre portas de oportunidade. Por meio de sua palavra, ilumina mentes e revela a verdade. Ele rompe os laços do preconceito que nos escravizam. Vence ideias culturais que obscurecem nossa visão da verdade e nos livra das cadeias dos maus hábitos. Temos que clamar a cada dia pela atuação do Espírito Santo no nosso viver, no nosso querer, no nosso efetuar. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra, mas com a presença do Espírito. Desejando que Jesus, o Espírito Santo, atue no nosso coração hoje de forma profunda e que haja transformação em nossa vida, eu gostaria de convidar os nossos irmãos a se colocarem em pé para darmos início ao nosso culto e à nossa escola sabatina de hoje, cantando com o nosso coração, fervorosamente, o hino de número 311. Uma voz ressoa num geral clamor: dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor pedem luz, pedem luz. Dai-nos luz, amor e gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vida, paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão, dai-nos luz, dai-nos luz. Dai-nos luz, amor e gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Sim, por toda parte deve reluzir essa luz de Jesus, que ilumina a estrada que hemos de seguir. Dai-nos luz, dai-nos luz. Dai-nos luz, amor e gloriosa luz de perdão, de paz e amor.
Vamos orar então? Pai amado, muito obrigado pelos teus cuidados, pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu santo dia, muito obrigado pelo sol que raia lá fora, Senhor. E pedimos também bênçãos sobre as pessoas que estão aqui presentes, as pessoas que estão também nos seus lares, que estão ligadas conosco. Que o teu santo e bom Espírito possa tocar no coração e que possamos ter ele como nosso amigo, Senhor. Abençoe também o estudo dessa semana. Que o Senhor possa iluminar a Hannah, que ela possa falar e que as palavras possam tocar no nosso coração, porque estamos precisando, Senhor. Passamos por um período que não é tão fácil, mas sabemos que o Senhor é o nosso guia, o Senhor está controlando o nosso barco, o Senhor é o nosso capitão, e sabemos que no final a vitória ao teu lado é certa, Senhor. Abençoe esse dia, abençoe a Escola Sabatina, o nosso culto, e que possamos também entregar o nosso coração a Ti, em nome de Jesus. Amém. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 31, o apóstolo Paulo deixou escrito para nós o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tremeu o lugar onde eles estavam, poder do Espírito, né? Sobre esse tema, agora nós vamos entregar os minutos seguintes para a Hannah, e ela vai compartilhar conosco a recapitulação da lição dessa semana. Feliz sábado a todos os irmãos. É com grande alegria que estamos aqui para recapitular mais uma lição. E hoje vamos estar vendo a lição de número 5. Eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui para abrirmos a palavra. Então, você que está aí em casa também, já separe sua Bíblia, a sua lição, porque nós vamos usar bastante. E se você tiver o desejo também de compartilhar alguma observação do tema que achou interessante na internet, pode estar compartilhando conosco também. Bom, lição número 5. Capacitação do Espírito para testemunhar. Ok. O slide está pegando. É o outro slide, Rafinha. Bom, vejamos aí então, acompanhe na sua lição. O título, então, já nos traz o ponto-chave, a palavra-chave, que vamos estar tratando a respeito do Espírito Santo. O verso para memorizar está em Atos, capítulo 4, verso 31, como foi lido. Diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, para anunciar a palavra de Deus com intrepidez, com coragem, com ousadia, é necessário o batismo do Espírito Santo. E como nós vimos ao decorrer desde a lição número 1, que tinha como título Por que testemunhar? Ao sermos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, nos é ordenado testemunhar dele, participando assim da missão divina de salvar pessoas para o reino de Deus. O maior desejo de Jesus, do céu, é que pessoas cheguem ao arrependimento e sejam salvas, todos sejam salvos. No entanto, a capacitação para essa obra somente se dá pelo Espírito Santo. Ali na parte de sábado, no parágrafo 1, nós vemos lá. Deu certo os slides? Não? Ah, tá. Só um minutinho, então. Temos problemas técnicos aqui. Então, vejamos lá. Aqui.
Quando Jesus ordenou aos primeiros cristãos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, essa ordem deve ter parecido uma missão impossível. E realmente, irmãos, quando nós vemos a condição dos apóstolos, eles a olharem para si mesmos, incultos, sem questão econômica, como eles poderiam estar levando a mensagem a todo mundo? Mas, quando Jesus ordenou, ele também proporcionou a capacitação para que eles fizessem isso. Ele disse, Jesus havia declarado, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo os habilitaria a compartilhar a mensagem da cruz com o poder que transformaria pessoas e mudaria o mundo. Jesus deixou claro, então, que primeiro eles teriam que receber o poder do Espírito Santo para, então, ser testemunhas dele. No segundo parágrafo ali diz, o Espírito Santo os habilitaria a compartilhar a mensagem da cruz com um poder que transformaria pessoas e mudaria o mundo. Ele tornou eficaz o testemunho daqueles homens. Em poucas décadas, o Evangelho impactou o mundo todo. O livro de Atos declara que aqueles primeiros cristãos alvoroçaram o mundo. O apóstolo Paulo acrescentou que o Evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Para cumprir com a missão de ir pregar o Evangelho a todo mundo. Deu certo aqui? Ah, beleza. Então, vou colocar ali para os irmãos de casa também acompanharem. Então, nós vimos ali. Aqui, certo. Então, para que seja pregado, cumprida a missão de ir e pregar o Evangelho a todo mundo, ensinando todas as coisas, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é impossível se não tivermos a direção do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. E é justamente sobre essa questão, sobre a função do Espírito Santo em nos capacitar para testemunhar de Cristo, que a lição veio enfatizar. Na parte de domingo, então, Jesus e a promessa do Espírito Santo. Jesus, quando subiu para o céu, ele não deixou os discípulos desesperançados, não os deixou órfãos. Ele fez uma promessa, a promessa de um Consolador. Com a promessa do Espírito Santo, Jesus respondeu à inquietação dos discípulos, que estavam sofrendo porque o Mestre iria deixá-los sós e retornaria ao céu. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. A palavra grega para Consolador, parakletos, se refere a alguém que vem ao lado de. Uma pessoa com o propósito de ajudar, estar ao lado dos cristãos, a fim de capacitá-los e guiá-los em seu testemunho, e uma das principais funções do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo, irmãos, foi o mais alto bem que o céu poderia conceder ao mundo. Jesus deu ao homem o mais supremo dom. Em relação às funções do Espírito Santo, a serva de Deus nos diz, em nossa alta vocação, página 145, o seguinte: é o Espírito que torna eficaz o que foi executado pelo Redentor do mundo. É pelo Espírito que o coração é purificado. Pelo Espírito, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer todas as tendências hereditárias e cultivadas para o mal e para imprimir o seu caráter na igreja. É um privilégio de todo filho e filha de Deus ter a presença permanente do Espírito Santo, do seu Espírito. O Espírito Santo, então, ele não quer estar em um momento em sua vida, não quer estar em um momento na minha vida e ir embora. Ele quer morar, ele quer habitar permanentemente em mim e em você. Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 15, versos 26 e 27. Vamos ver lá, então, em João, capítulo 15, verso 26 e 27.
Diz lá: quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Então, o Espírito Santo, ele testifica de Cristo, assim como Jesus testificou do Pai. E nós também testificaremos se o Espírito da verdade habitar em nós. Em razão disso, ele purificará nosso coração, tornando-nos participantes da natureza divina e imprimirá também em nós o caráter de Cristo para que sejamos verdadeiros filhos e filhas de Deus. O Pentecoste trouxe o Consolador e dali em diante, por meio do Espírito, Cristo habitaria continuamente no coração de seus filhos. Caminho a Cristo, página 74, diz lá: a luz, o amor e o poder do Cristo que neles habitava se refletiam em sua vida, de maneira que os homens, vendo-os, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Quando o Espírito Santo habita em nós, as pessoas ao nosso redor percebem que nós estivemos com Cristo. Na parte de domingo, no parágrafo 1 ainda, diz lá: quando testemunhamos de Jesus, não estamos sozinhos. O Espírito Santo está ao nosso lado para nos guiar as pessoas que buscam com sinceridade a salvação. Ele prepara o coração delas antes mesmo de nós as encontrarmos. Ele guia nossas palavras, traz convicção à mente dos pecadores que buscam o perdão e os fortalece para corresponder à sua influência. O Espírito Santo trabalha tanto em nós como nas pessoas com quem nós entraremos em contato, usando-nos como, então, canais de bênçãos para levar a palavra a essas pessoas, atuando na mente, convencendo e convertendo o coração delas. O Espírito Santo nos convence da responsabilidade de testemunhar. Ele abre nossos olhos para que vejamos a possibilidade nas pessoas e atua nos bastidores para criar receptividade à mensagem do Evangelho. Podemos ver, então, aqui o entrelace entre todas as lições que nós estudamos, desde a 1, onde dizia sobre por que testemunhar, o poder do testemunho, o olhar as pessoas com os olhos de Jesus e o poder da oração intercessora, traz então o senso de cooperação que devemos ter e que devemos pedir que o Espírito Santo nos capacite, direcione e atue poderosamente na vida das pessoas. Testemunhar é simplesmente cooperar com o Espírito Santo para glorificar Jesus. No poder do Espírito e sob sua orientação, testemunhamos de Cristo, do Cristo maravilhoso que transformou a nossa vida, que transformou a sua e a minha vida. No rodapé da lição de domingo, nós temos lá a pergunta, para nós fazermos uma reflexão. Em nosso desejo de trabalhar pelas pessoas, por que devemos sempre nos lembrar de que não podemos converter ninguém, mas somente o Espírito Santo pode fazê-lo? Como nós vimos na lição, a questão de convencer os corações e convertê-los é uma função do Espírito Santo. E para complementar esse pensamento, a meditação Exaltai-o, página 216, diz o seguinte: e quando ele, o Espírito de verdade, vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 8. A pregação da palavra não será de nenhum proveito sem a contínua presença e ajuda do Espírito Santo. Este é o único mestre eficaz da verdade divina. Unicamente quando a verdade chega ao coração, acompanhada pelo Espírito, vivificará a consciência e transformará a vida. Uma pessoa pode ser capaz de apresentar a letra da palavra de Deus, pode estar familiarizada com todos os seus mandamentos e promessas, mas, a menos que o Espírito Santo impressione o coração com a verdade, alma alguma cairá sobre a rocha e se despedaçará. A mais esmerada educação, as maiores vantagens não podem tornar uma pessoa um veículo de luz sem a cooperação do Espírito de Deus.
É o Espírito Santo que capacita e dá o poder, então, a nós. Na parte de segunda-feira, uma igreja capacitada. O livro de Atos é corretamente chamado de Atos do Espírito Santo, pois é a história de cristãos consagrados, cheios do Espírito Santo, impactando o mundo em favor de Cristo. Eles foram dependentes do Espírito Santo para alcançar resultados miraculosos. A história deles é um exemplo do que o Santo Espírito pode realizar por meio de homens e mulheres totalmente consagrados a Ele. Lucas, então, o autor do livro de Atos, ele busca compartilhar o ministério do Espírito Santo na igreja primitiva. Os números citados ali nas passagens, que não vamos ler por causa do tempo, quando ele cita a questão dos 3.000, dos 5.000 e multidões, demonstra o poder e a atuação do Espírito e o empenho da igreja nessa obra. O rápido crescimento da igreja do Novo Testamento só foi possível pela consagração que tiveram, unidos em um coração e alma, orando e meditando na palavra de Deus, foi que o Espírito Santo os usava operando milagres. O foco da igreja do Novo Testamento era a missão. E qual deve ser o nosso foco como igreja hoje? Também devemos ter o foco na missão de pregar o Evangelho, de falar sobre a mensagem presente, anunciando que Jesus está voltando. Porém, antes disso, irmãos, devemos buscar tomar tempo para orar, para meditar, para entesourar a palavra de Deus em nosso coração e buscando o batismo do Espírito Santo e deixando que nos use no cumprimento da missão. A fé pela qual eu vivo, na página 246 diz: a todos quantos se oferecem ao Senhor para o serviço, sem nada reter, é dado poder para alcançar resultados sem limites. Por esses fará Deus grandes coisas. Na Ciência do Bom Viver, na página 160. Aos jovens, bem como aos adultos, Deus quer dar o poder do alto. Com a mente, mãos, pés e línguas convertidos, os lábios tocados pela brasa viva do altar divino podem ser admitidos ao serviço do Mestre, movendo-se seguramente para a frente e para cima, levando avante a obra até a finalização. Aquela parte ali onde fala a questão Perdão, irmãos. Dos lábios serem tocados pela brasa viva do altar divino, me remete justamente àquele verso onde está em Isaías 6, 5 a 8, onde Deus pergunta: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E então, Isaías, eu quero dizer que nem Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, desde muito cedo eu fiz um compromisso com Deus que se Ele chamar, eu irei. Porque, apesar de eu não ver capacidade nenhuma em mim, eu sei que o Espírito Santo é quem pode capacitar e utilizar como um vaso de bênção às outras pessoas. Deus quer apenas pessoas que estejam dispostas a trabalhar por Ele. Na parte de terça-feira, o Espírito Santo e o testemunho. Em todo o livro de Atos, o Espírito Santo estava poderosamente presente. Ele ministrou aos cristãos e por meio deles, enquanto eles testemunhavam de várias maneiras sobre seu Senhor. Ele os fortaleceu para que enfrentassem as provações e os desafios de testemunhar em uma cultura hostil. Ele os guiou às pessoas que buscavam sinceramente a verdade e preparou os corações das pessoas em cidades inteiras, antes que os cristãos chegassem a esses locais. O Espírito Santo abriu as portas de oportunidade com as quais aqueles cristãos nunca sonharam e deu poder às suas palavras e ações. Ali na pergunta 3, pede para nós lermos Atos 7, 55, 8, 29, 11, 15, 15, 28 e 29, 16, 6 a 10, e faz a seguinte questão. Em cada uma das experiências relatadas nesses versos, nessas passagens, como o Espírito Santo ministrou aos discípulos que testemunhavam? Em outras palavras, o que o Espírito Santo fez nessas situações? Então, ali você deve ter lido em casa, né?
que diz sobre essas experiências relatadas nessas passagens, são apenas uma amostra da atuação do Espírito Santo. Assim como ele fortaleceu Estevão para testemunhar naquele momento tão difícil, guiou a Felipe, deu a Pedro um sinal de confirmação, uniu a igreja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a igreja primitiva, e por meio do apóstolo Paulo abriu portas para a pregação do Evangelho, ele também atua na vida da igreja hoje. Ele deseja nos capacitar, fortalecer, ensinar, guiar, unificar e enviar a missão mais importante do mundo, que é levar homens e mulheres a Jesus e a sua verdade. O Espírito Santo, ele não é somente derramado sobre nós, trabalhando em nosso ser, mas também nos capacita e move para a ação missionária. Porque todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Na parte de quarta-feira, o Espírito Santo, a palavra e o testemunho. Irmãos, o Espírito Santo, ele trabalha através da palavra de Deus. E, infelizmente, hoje, nós temos muitos sermões destituídos da palavra de Deus. A palavra de Deus estava no centro do testemunho da igreja do Novo Testamento. Os discípulos, em seus sermões e testemunhos que fizeram, nós vemos ali nos relatos, eles se referiam às passagens e às profecias do Antigo Testamento. Os discípulos proclamaram a palavra de Deus, não a palavra deles. A palavra inspirada era o fundamento de sua autoridade. A pergunta 4 fala para nós lermos Atos 4:4, nós vamos estar lendo esses versos bem rapidamente. O que essas passagens revelam sobre a relação entre o Espírito Santo, a palavra de Deus, e o testemunho da igreja no Novo Testamento? Vejamos lá então. Primeiro verso em Atos, capítulo 4, versos 4 e 31. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e se elevou o número dos homens a quase 5.000. E tendo eles orado, tremeu o lugar e que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam o quê? Com intrepidez? A palavra de Deus. Em Atos 8:4, também nos diz, no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte e anunciavam a palavra. Atos 13:48 e 49 também nos diz, os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então, nós vemos a constância nesses versos de a palavra, era pregado a palavra de Deus. Quando é aberta a palavra e estudada, ela tem grande poder na vida dos cristãos, irmãos, na vida de todas as pessoas. Em Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando colocamos a Bíblia, a palavra de Deus, na mão das pessoas, estudamos com ela, nós podemos ver gradualmente uma mudança de vida nessas pessoas e que o Espírito Santo estará fazendo uma transformação na vida delas. E, irmãos, é maravilhoso quando você vê uma transformação de vida. Em Educação, livro Educação, página 126, diz, a energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra, a palavra escrita e a falada de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito, transforma a natureza, restaurando-a à imagem de Deus. Não quer mudar? Pode mudar, por favor? Aí. Então, vemos lá, então. A Bíblia tem poder para transformar, porque o mesmo Espírito que inspirou muda nossa vida quando
quando lemos a Bíblia, ele muda a nossa vida. O Senhor prometeu abençoar sua palavra, não as nossas palavras. O poder está na Bíblia, não na especulação humana. Irmãos, nós devemos ser conhecidos como o povo da Bíblia. Quinta-feira, o poder transformador do Espírito Santo. Um estudo cuidadoso do livro de Atos revela Deus mediante seu Espírito, operando milagres na vida humana. O Espírito Santo encontra pessoas onde elas estão, mas ele não as deixa ali. Em sua presença, elas são o quê? Transformadas. A pergunta 6, traz outros relatos também de histórias do livro de Atos. O que essas são apenas algumas histórias de conversão na Bíblia. E o que esses relatos nos ensinam sobre o poder de Deus para mudar a vida de pessoas de diferentes origens? Então, nós vemos lá os casos relatados de Lídia, o carcereiro de Filipos, de Dionísio e Damares e do principal sacerdote Crispo. Revelam que, ao testemunharmos de Cristo e compartilharmos sua palavra, o Espírito Santo fará coisas notáveis na vida das pessoas de qualquer origem, cultura, educação, crença. Independente da classe social, o Espírito Santo, ele atua nessas pessoas. Não podemos, nem devemos fazer suposições sobre quem pode ou não ser alcançado. Nossa obra é testemunhar a todos os que entrarem em nosso caminho. O Senhor fará o restante. Para completar, então, o estudo da sexta-feira, eu achei muito interessante esse parágrafo, que diz lá, o Espírito Santo coopera com o Pai e o Filho no processo de redenção. Em todas as nossas atividades de testemunho, unimos-nos a Ele em sua obra de salvar pessoas. Ele convence corações e abre portas de oportunidade. Por meio de sua palavra, ilumina mentes e revela a verdade. Ele rompe os laços do preconceito que nos escravizam, vence ideias culturais que obscurecem nossa visão da verdade e nos livra das cadeias dos maus hábitos. E para fecharmos esse estudo da lição maravilhoso que nós tivemos, eu trouxe o texto de Caminho a Cristo, que diz: tudo que Cristo foi para os primeiros discípulos, deseja ser para seus filhos hoje. Habitando, pois, Cristo em nosso coração, operará em nós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Trabalharemos como Ele trabalhou, manifestaremos o mesmo Espírito, e assim, amando-o e nele permanecendo, havemos de crescer em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Irmãos, somente assim as pessoas vão sentir a presença de Jesus em mim e em você, aonde quer que nós formos. Que nosso pedido seja sempre a porção dobrada do Espírito Santo, o derramamento da chuva serôdia. E que nos coloquemos nas mãos do Espírito Santo, dizendo, usa-me como o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. E que digamos, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo, capacitando para o cumprimento da missão. Que eu e você, juntos, salvando almas para Cristo. Vamos nesse momento então orar, curve sua fronte. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui na sua santa presença. Agradecemos pelas bênçãos concedidas ao longo da semana e pela oportunidade de estarmos aqui, recapitulando tua lição, abrindo a tua palavra. Que o Senhor, ó Santo e Bom Espírito, esteja nos direcionando hoje e sempre, Senhor. Derrama uma porção dobrada de ti, nos capacita para a missão e que anunciemos que o Senhor está muito em breve irá voltar. Abençoa a cada família aqui representada, a cada pessoa que está assistindo a essa escola sabatina, que o Senhor conforte o coração, capacite e as abençoe com o poder dos altos céus. É isso que nós te pedimos e agradecemos, não porque mereçamos, mas no doce nome do Senhor Jesus. Amém.
Obrigada, Hannah, pela linda explanação, lição maravilhosa, que realmente possamos cumprir a nossa missão, né? E que o Espírito Santo nos capacite para finalizar essa obra, para que Jesus retorne logo, né? Para que possamos logo estarmos longe aqui desse mundo com tanta tribulação. Para finalizarmos a escola sabatina desse sábado, convido os irmãos a se colocarem em pé, para cantarmos todos juntos, e você também na sua casa, louve ao Senhor, o hino de número 160. Obrigada, Senhor Deus, por esses tão bons momentos em que compartilhamos a Tua palavra, Senhor. Obrigada por estarmos aqui na Tua casa, reunidos nesse sábado. E obrigado, sobretudo, Senhor, porque não nos deixaste sozinhos. Deixaste o Teu santo e bom Espírito para estar conosco, para mudar a nossa vida, nos transformar e nos fazermos, Senhor, pessoas melhores, Senhor, para o Teu reino. Continua conosco, abençoa-nos esse sábado, que possamos passar momentos deleitosos na Tua presença. Esteja também com os nossos familiares que estão distantes de nós, que também Teu santo e bom Espírito esteja com eles, Senhor. Continua agora com o nosso culto divino. Oramos em tudo e em tudo damos graça, em nome de Jesus. Amém. A todos os irmãos que estão na igreja, que estão em casa, muito bom estarmos na casa de Deus, muito bom sentirmos sua presença, muito bom ter uma lição muito boa passada pela Hannah, parabéns, Hannah. E a lição fala muito sobre a questão do Espírito Santo, de nós pedirmos a presença do Espírito Santo. É algo que vai fazer a diferença nesses dias para mim e para a sua vida. Tem um verso que eu gosto muito, diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Eu não sei como foi essa semana, não sei como está seu coração agora, eu não sei. Mas uma coisa nós temos que ter a certeza: Deus tem algo especial para mim e para você. E isso aí é certeza. Até então, tudo que Deus nos colocou, Ele cumpriu. E isso Ele vai cumprir também.
Sabe, não importa como você está, não importa como está apertado o seu coração, não importa o medo que você enfrente. Sabe, não perca as esperanças que Deus tem algo especial para você. Tá? Então, agradeço a sua presença e que Deus possa abençoar a minha e a sua vida. E aproveitando para iniciar nosso culto, vamos cantar o hino de 506. 506. Música
Você que está em casa, fique em reverência. E nós aqui na igreja vamos colocar de joelhos para falarmos com Deus. Pai amado, como essa linda canção nos fala, vivifica a sua igreja. Nos dê força, Senhor, nos dê poder, que possamos viver, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Também, ó Pai, neste dia todo especial, que o Senhor abençoe também a pregação do irmão Jason. Que ele possa falar e que as palavras possam alcançar o nosso coração. E também, Senhor, abençoe todo o louvor, abençoe todo o nosso dia. Um dia santo, um dia que o Senhor separou, porque nos ama, Senhor. E somos gratos por isso. Também pedimos que o Senhor abençoe as pessoas que estão em casa, nos seus lares, que estão acompanhando, Senhor. Que os Teus santos anjos possam acampar nos lares e na casa de cada um deles. Também abençoe as pessoas que estão aqui, Senhor. Que possamos sentir a Tua presença, sentir os Teus anjos também. E que o Senhor possa derramar bênçãos especiais sobre cada um de nós. Pai, as pessoas que estão também enfermas, que o Senhor possa mandar os Teus anjos no leito, na sua cama, e também para confortar esse coração. Tantos problemas, ó Pai, que podemos sentir agora que as pessoas podem estar sofrendo, desde trabalho, falta de trabalho, questão financeira, às vezes medo do futuro, não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos, ó Pai, que temos que estar, sim, preparados e perto de Ti, Senhor, entregando o nosso coração, a nossa vida todos os dias. Pai, muito obrigado pelos Teus cuidados e fique conosco neste culto, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos, os que aqui se encontram na igreja e você em sua casa, em seu lar. Deus também te abençoe e seja louvado pela sua presença aí neste dia de sábado e neste link. Salmos 24, versículo 1 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que nele habita. Irmãos, você que está aqui, você que está em casa, este verso ele diz que tudo é de Deus. E não só as coisas que a gente vê, porque a gente costuma pensar, tudo é de Deus. A gente pensa no que a gente vê, tudo é de Deus. Inclusive os seus problemas, os meus problemas, porque Ele me convida, Ele te convida a entregar nas mãos dEle também os nossos problemas. Neste momento você veio à igreja, você está em sua casa louvando também, você veio louvar a este Deus. E Deus nos convida, nos dá o privilégio, se tudo é dEle, Ele nos convida a sermos mordomos daquilo que Ele nos dá com tanto amor. Se você trouxe à igreja hoje o seu dízimo, a sua oferta, está ali atrás uma caixa para que você coloque lá e adore a Deus através do dízimo e do seu dízimo e da sua oferta. À tarde também, das 15 às 17, a caixa também estará ali. Durante a semana, se você precisar, não puder trazer aos sábados, procure alguém da tesouraria, do diaconato, para que vá até a sua casa, ou combine com alguém, para que você entregue e não deixe de louvar a Deus. E temos também os aplicativos, ou o aplicativo que a igreja oferece para que você continue adorando a Deus através dos dízimos e das ofertas. Deus abençoe a cada doador e a cada um que se achegou aqui hoje para louvar o nome de Deus. Quero estender o meu cordial bom dia aos irmãos, um feliz sábado, né? Eu fico imaginando o sorriso de vocês, tá bom? E pelos olhos já vejo que muitos que estão aqui, a casa de Deus hoje está bem bonita, né? São poucos os locais aqui de assentos vagos. Louvado seja Deus, porque você deixou a casa do Senhor mais bonita. Você é a flor mais linda do jardim de Deus.
Por isso, não falte. Venha aos sábados, venha aos domingos, venha às quartas-feiras, venha adorar ao Senhor. Ainda há tempo. Nós temos ainda essa liberdade de vir à casa de Deus para o adorar. E eu fico muito feliz pela oportunidade que o Ministério Pessoal hoje nos deu, né, de sermos aqui instrumentos, como nós já ouvimos, a palavra do Senhor nos convida, né? E Isaías falou, e eu também trago no meu coração, na minha mente, né? Esse verso: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que todos nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus, para louvor, para a honra e glória do nosso Deus. Ele merece, né, irmãos? Deus merece toda a honra, toda a glória, porque Ele é digno. Não há ninguém igual a Deus. Ele é amor, Ele é paz, Ele é bondade, Ele é segurança. Deus é justiça. Deus fará justiça. O mundo clama por justiça, você já percebeu isso? O mundo clama, a natureza está clamando. Os povos clamam por justiça, seja ela social, seja ela dentro dos órgãos que trabalham nessa área jurídica, seja nos relacionamentos, no dia a dia, no trabalho. O mundo clama por justiça, e Deus é justiça. Eu tenho aproveitado essa quarentena, não com tristeza, irmãos. Tem momentos tristes, né? São aqueles momentos que você liga o noticiário e vem o relato de pessoas que morreram. Selaram a sua vida. E são momentos bem desagradáveis. Começou lá na Itália. Eu lembro que Jason, meu filho, colocou um aplicativo no celular dele. E eu perguntava: já viu como está lá a questão? Pai, morreram 600 pessoas. Coração sangra, né, irmãos? 900 pessoas. Dói demais. Mas era ainda lá na Itália. Nossos irmãos italianos estavam sofrendo isso, pois Espanha, França, espalhou-se pela Europa, chegou ao Brasil. E a dor está sangrando, dói o nosso coração. As pessoas que falecem nos deixam um espaço vago no nosso coração, né, irmãos? Mas Apocalipse diz que um dia isso tudo vai chegar ao fim. Não mais dor, não mais lágrimas, porque o grande inimigo estará vencido. E o aguilhão de Satanás é a morte. Ele tem nos ferido com a morte. Amanhã, hoje é dia 1º de agosto, amanhã é dia 2 de agosto. Eu gostaria de colocar uma imagem aí para você. Eu tenho alguns parentes que estão assistindo, inclusive minha mamãe, que dia 26 de janeiro do próximo ano fará 90 anos. Esse é meu pai. Amanhã ele estaria fazendo 90 anos. Papai e mamãe. Sabe onde eles estão? Na frente de uma igreja. É difícil, né, irmãos? Noventa anos, irmãos. Esses dias eu senti uma alegria imensa. Eu estava com meu filho, nós fomos ali, perto do Campo do Fronteira, onde minha avó tinha uma casa, e ao lado da casa da vovó tem uma casa encantadora. É do irmão Cleto. O irmão Cleto completou 97 anos, irmãos.
98. Ele falou para mim 97, eu vi lá no Face 97, 98. O irmão Cleto está consciente, irmãos. Passei lá, ele me reconheceu e eu contei para ele, irmão Cleto, eu lembro a primeira vez que eu preguei lá na igreja. O senhor era o ancião. E eu lembro que naquela pregação, o senhor, no final, foi até a frente, bem aqui, e falou: hoje nasceu um pregador. Estou emocionado hoje, irmãos. Obrigado, irmão. Estar na presença de Deus mexe comigo. Papai faleceu num sábado, 2014. Quem fez o culto fúnebre foi o pastor Lucas, da família, casado com a Mari. E eu lembro que ele perguntou se eu podia fazer oração fúnebre. Eu fiz oração fúnebre. Eu sou o caçula da família. Apesar dos cabelos brancos, né? Eu sou o caçula da família. E eu lembro que eu fiz um voto. Nós não devemos descumprir os nossos votos. Eu fiz um voto diante daquele corpo que estava, mas ele não podia ouvir. Os mortos nada sabem, diz a Bíblia. Os mortos não louvam o Senhor. Mas dizem em Eclesiastes que o local fúnebre é melhor do que um salão de baile, um local de festa. Porque ali nós podemos reconhecer a situação que nós somos e contemplar como nós necessitamos de Deus. Meu voto foi: Pai, meu Pai do céu, ó Deus, ajuda-me a pregar mais, a falar mais do Senhor, a anunciar essa mensagem ao mundo. Por quê? Porque em Apocalipse diz: bem-aventurado os que morrem no Senhor. Por quê? Eles serão ressurretos. Eles voltarão a viver. E esta é a paz que Deus tem colocado no meu coração. 15 dias depois, morreu mais um Jonas. É o Jonas Júnior. 2 da família. Duro, né, irmãos? Perdi o pai, depois de 15 dias, perdi meu irmão. Bem-aventurado quer dizer felizes. Felizes são os mortos que morrem no Senhor. Talvez você passe por doença, por problemas, por dificuldades, mas há uma esperança. A nossa maior esperança é o título do livro deste ano, né? 2020. Qual é a nossa maior esperança? A volta do Senhor Jesus. Eu já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Não tenho medo algum, irmãos, de dizer: Jesus está voltando. E eu clamo em minhas orações. E tenho visto que meus filhos têm também usado o encerramento das minhas orações, que são palavras da Bíblia que diz assim: ora vem, Senhor Jesus. É o meu clamor. Vem, Senhor Jesus.
Deus abençoe os irmãos, que tenham essa esperança da volta de Jesus. Diante disso, nós temos trabalhado em sermões que falem e que preparem pessoas para encontrar com Jesus. Porque o tempo urge, irmãos. O tempo que nós vivemos é um tempo urgente, porque é o tempo do fim. O fim não vai começar, irmãos. O fim já começou. E dentro dos estudos escatológicos, o fim não começou em 1844. O fim não começou em 2020 com a pessoa, ou melhor dizendo, com a pandemia. O fim começou com um tempo exato chamado tempo do fim. Escatologicamente, cronologicamente, o tempo do fim começou em 1798. Houve um marco na história dizendo que o tempo do fim começou. Estrelas caíram do céu, o dia escuro, terremoto. Deus pré-anunciou esse tempo. E ele aconteceu. Nós estivemos estudando, pode colocar no início bem no início, por favor. Lá no início do nosso slide, nós começamos conversando sobre a questão, numa quarta-feira, Deus é pontual. O título de hoje, Deus sempre confiável. Deus sempre pontual, agora Deus sempre pontual, sempre confiável. O texto que nós estudamos na Bíblia apresentaram as promessas de Deus. A profecia são promessas, irmãos. Alguns não gostam de profecia, mas são promessas. E quando nós estudamos a profecia, nós percebemos que Deus é fiel, Ele é confiável, Ele não tarda, Ele não se antecipa, Ele é um Deus que faz um planejamento perfeito, porque perfeito é o Senhor. E diante disso, nós vamos continuar esse estudo da profecia, certo? Nós estudamos que Jesus foi prometido, a semente da mulher, o descendente, ele veio. Nós estudamos que existem profecias que usam tempos literais, 70 anos, de Jeremias. Nós estudamos a profecia com um tempo profético, um dia por um ano, 70 semanas, não confundir 70 anos de Jeremias com 70 semanas de Daniel. E eu passei para os irmãos alguns textos. Na última pregação, nós paramos em Apocalipse. Eu vou convidar você então a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Nós temos ali em Apocalipse capítulo 3, dos versos 14 ao 22, um texto bastante forte. Por isso, nós vamos curvar nossa cabeça novamente e pedir que o Santo Espírito abra a nossa mente para entender esse texto. Oremos ao Senhor. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, a Ti seja o louvor, a honra e a glória para todos sempre, pois é santo, santo, santo é o Teu nome. És merecedor de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Digno és, Senhor. Obrigado por enviar o Santo e Bom Espírito. Ó Deus Santo e Bom Espírito Consolador, necessitamos de Ti. Ouviste que nós clamamos através do hino. Venha estar conosco neste momento, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua palavra. Em Teu nome, ó Jesus, pedimos e Te agradecemos. Amém. Nós terminamos o culto numa quarta-feira lendo o verso 20. Eu vou começar pelo verso 20, que está ali no finalzinho. No verso 20 nós encontramos
Jesus dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E olha o desejo de Jesus: e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer viver de uma forma familiar com você e comigo. E isso ele está dizendo a uma igreja. A qual igreja que está sendo dito isso no livro da Revelação? Tem 7 igrejas, não tem? Começa ali com Éfeso, e a última igreja é chamada de Laodiceia. Mas o texto para Laodiceia não é muito agradável não, irmãos. Veja o que está dizendo o texto para Laodiceia, em Apocalipse 3, de 14 a 17. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, eu vou ler aqui, para ser igualzinho aí na tela. E ao anjo da igreja de que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Está vendo que é pessoal isso, irmãos? É Jesus a testemunha fiel. Jesus está dentro da igreja, ele está andando junto com a igreja. E ele diz assim: eu sei as tuas obras. Ele conhece a tua vida, ele conhece a minha vida. Ele sabe suas alegrias, ele também conhece as tuas tristezas. Ele conhece seus desejos, as tuas vontades. E ele quer santificar os teus desejos e a tua vontade. Por quê? Porque ele mesmo diz: sede vós santo, como santo é o vosso Pai. E veja mais o que ele diz: nem és frio, nem és quente. Oxalá fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não é essa a vontade de Jesus, mas é a nossa condição como pessoa que leva Jesus a agir dessa forma. Porque olha a condição que está sendo dita ali. Jesus diz assim: eu conheço você. Como dizes? Agora eu dizendo, você dizendo, o povo em si dizendo: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Sabe o que se chama isso, irmãos? Egoísmo, orgulho. Os orgulhosos não vão para o céu, irmãos. Os egoístas também não. Mas dos humildes já é o reino dos céus. E o que é uma pessoa humilde? Aquela pessoa que obedece a Deus, irmãos. A pessoa humilde é a pessoa que é obediente. Se Deus fala para você: venham à minha casa, a minha casa é de oração, o que nós temos que fazer, irmãos? Fazermos como Davi: alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Coloque a sua máscara, né? Passe todos os cuidados de higiene e venha para a casa de Deus, irmão. Deus convida você, venha. Você que pode, lógico. Você que está dentro daquela situação que pode vir. Agora, você que não pode vir e fica em casa, ligue seu aparelhinho, seu telefoninho, seu computador. Acesse o culto nas horas do culto, irmãos. Cultue ao Senhor, louve a Deus. Porque ele diz: eu conheço as tuas obras. O texto continua dizendo: e não sabes que és um desgraçado, és miserável e pobre, cego e nu? Quando que nós temos essa situação característica? Quando nós não somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos ser quanto dependente de Deus? Tudo. Mente, corpo e alma. Deus chama você como adorador dele. Mas você tem que se entregar quanto? Tudo. Tudo eu entregarei ao Senhor. Quando nós nos entregamos de corpo, mente e alma ao Senhor, Ele estende o braço de Pai
nos protege e cuida de nós, irmãos. Irmãos, a mensagem para Laodiceia não é nada fácil. A condição laodiceana é terrível. Mas o que significa a palavra Laodiceia? Você sabe que a Bíblia, ela usa nomes, e nomes são significativos, né? Vamos ver o que diz a palavra Laodiceia. Quem vai nos contar isso é o pastor e arqueólogo, né? Rodrigo Silva. É só apertar que vai. Não foi? Curioso que Laodiceia é uma palavra grega, uma junção, na verdade, de duas palavras. Laos, povo, e dike, que significa justa. E quanto ao novo nome, Laodiceia, é curioso. Não está movendo. Vamos tentar de novo. Deu um break lá. Mas o pastor, nós, às vezes queremos inovar com tecnologia, ela nos atrapalha, né? O pastor e arqueólogo Rodrigo Silva, ele traz nesse trecho do vídeo dele que está no YouTube, ele traz uma alusão, o que quer dizer Laodiceia? É um nome composto por duas raízes, Lau e Dix, que ele está explicando. Lau quer dizer povo. E Diceia, no caso, na nossa linguagem, quer dizer justiça. Então, juntando essas duas palavras... Quanto ao novo nome, Laodiceia, é curioso que Laodiceia é uma palavra grega, uma junção, na verdade, de duas palavras. Laos, povo, e dike, que significa justa, ou justiça, de Caiocine, por exemplo. Então, Laodiceia pode ser traduzida de duas maneiras. O julgamento do povo ou o povo que julga. Entenderam? Então, Laodiceia pode ser o julgamento do povo ou o povo que julga. Diante disso, irmãos... E quanto ao novo nome, Laodiceia, eu, pesquisando, encontrei na internet também esse livro que nós podemos ter no nosso celular. Testemunhos Seletos, volume 1, página 327. Olha só o que diz o texto na sua base introdutória. Diz assim: a mensagem à igreja de Laodiceia é uma denúncia. Denúncia normalmente se usa para termos jurídicos, julgamento. É interessante que diz assim, surpreendente, e é aplicável ao povo de Deus em que tempo? O tempo presente. Nós vivemos em um tempo que a igreja é chamada tempo de Laodiceia. Vamos ver a denúncia? O pastor também nos conta qual é a denúncia. Vamos ouvir. Voltando lá. Ajuda aí, Rafael. Bem que o Rafael está lá para resolver os problemas técnicos. E hoje o cristianismo, infelizmente, está na mesma situação. Um cristianismo que está deixando de ser o povo de Deus para ser o povo do popular, do povo que julga. A norma não é mais a escritura, a palavra de Deus, é a vontade popular. Não podemos ser assim, irmãos. Temos que parar com esse cristianismo que está treinando as pessoas para frequentarem as igrejas e não para seguirem princípios. Um cristianismo que está ensinando as pessoas a dizerem o que elas condenam, mas não o que elas defendem e por que defendem. Um cristianismo que infelizmente está acomodado na mornidão espiritual e não está atendendo ao conselho da testemunha fiel e verdadeira. Laodiceia ficou no passado. Hoje apenas restam aqui colunas, mármores, pedras de uma cidade que viveu, cresceu e hoje está abandonada. Mas uma mensagem sobre essa cidade ainda fala muito ao nosso coração hoje. E sábio é aquele que atende à mensagem do Apocalipse à igreja de Laodiceia. Termino dizendo, podemos até estar no período de Laodiceia, mas não precisamos estar no estado de Laodiceia. Entendeu a última frase? Podemos até estar no período da igreja de Laodiceia,
mas nós não precisamos ser Laodiceia. Como igreja, nós somos chamados como remanescente fiel. O que é um remanescente fiel? É aquele que restou, que tem raízes profundas. E essas raízes estão na palavra de Deus, a verdade. Por isso, irmãos, eu convido a você a continuar estudando comigo. Veja só o que mais diz o livro Testemunhos Seletos, volume 1, na mesma página. Diz assim: o Senhor nos mostra que aqui, que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores, e que a mensagem a quem ele, os mensageiros a quem ele chamou, para advertir o povo, adverti-lo, né? Não é uma mensagem de paz e segurança, irmãos. Não é meramente teórica, mas prática em todo o seu aspecto. Diz ainda o texto: o povo de Deus é representado na mensagem aos laodiceanos como em uma posição de segurança carnal. Estão a gosto, acreditando-se em exaltada condição de realizações espirituais. Por isso diz: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não é essa condição que Jesus, que nos conhece, nos diz. Veja só o que diz mais a pena inspirada: que maior ilusão pode sobrevir ao espírito humano que a confiança de se acharem justos quando estão totalmente errados? O que precisamos então, irmãos? Precisamos perceber se isso não é uma característica minha, em particular, tua, como igreja de Deus. Diz mais o texto: a mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano, todavia sinceros em seu engano. Sinceridade no engano é uma coisa boa, irmãos? Sinceridade no erro é uma coisa boa? Sinceridade no erro é erro. E sinceridade no engano é engano. Então, o que necessitamos? Necessitamos do que está escrito em Hebreus. Convido você a abrir no livro de Hebreus, no capítulo 12, o verso 14. Muitos estudiosos dizem que Paulo também que escreveu aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, eu falei o inverso, né? 12, verso 14, você vai encontrar aí palavras profundas. Diz assim, verso 14: segui a paz com quantos? Todos. Mas tem uma sequência aí, né? E, é o mais. E a santificação. E agora vem uma explicação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. A pergunta que eu faço a você é a seguinte: é sem a paz ou sem a santificação que nós não veremos ao Senhor? Sem a santificação. Sabe por quê, irmãos? É uma coisa individual. A paz é algo coletivo. É possível ter paz com todos, irmãos? Nem sempre. Nem sempre. Neste mundo vai ser possível nós termos paz com todos. Mas santificação é possível? Sim. Porque sem ela, o que vai acontecer? Nós não veremos a Deus. Sabe o que é santificação? Ação de santificar? Separar-se dos costumes do mundo. Viver uma vida plena com quem? Com Deus. Mas eu estou no mundo, Jason, como que eu faço? Que situação, né? O mundo está contaminado. E eu tenho que viver uma vida santa. Como que eu vivo uma vida santa? É isso que nós vamos perceber agora na sequência. A vida santa vem através do estudo diário da palavra de Deus. Lá em Daniel, capítulo 9, nós temos uma oração em que Daniel, que buscava a santificação, abre seu coração, porque ele estava estudando
os 70 anos de Jeremias, mas não só os 70 anos, ele também estava estudando e não entendia a visão. Veja que interessante, como é revelador o capítulo 9 de Daniel. No capítulo 9, nós chegamos até o ano 34, quando estudamos as 70 semanas. A fidelidade de Deus, a promessa de Deus sendo realizada e registrada na história. Nós conhecemos a profecia dos 70 anos, aliás, das 70 semanas. Os 70 anos de Jeremias foram até Daniel, e o povo tinha que voltar, e voltou, conforme Esdras e Neemias nos relatam. Quando que eles começaram esse retorno? Confirmado, foram 3 decretos. Olha a palavra, decreto. Conhece essa palavra? Está muito, né? No nosso ouvido, decreto. Decreto aqui, decreto ali. E houve 3 decretos. Esses 3 decretos, no ano de 457, restabeleceu o ponto de partida para uma outra profecia, não somente das 70 semanas, ou 490 anos, mas começou ali também uma grande profecia, que está no capítulo 8 de Daniel. Mas vamos entender melhor a questão. Nós temos esse gráfico, né? Nós viemos até essa... Não está funcionando? Nós viemos... Achei, está aqui. Até aqui esse ponto, que é o apedrejamento de Estevão. Conversamos na última vez, no ano 31, foi quando Jesus foi crucificado. 3 dias depois, ressuscitou. 40 dias passou, junto com os discípulos, e subiu aos céus. Nós encontramos isso em Atos, capítulo 1. E Paulo relata que mais de 500 pessoas viram Jesus subindo aos céus, sendo assunto aos céus. É fato, não é boato, não é fábula, não é historinha. A Bíblia é fato, é realidade. E paramos então, fechando o estudo das 70 semanas no ano 34. Aqui fecha o estudo das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Vimos que a palavra determinadas quer dizer cortadas, tirada de algo maior. Por isso, nós começamos em 457 e o período continua por 2.300 anos, chegando aqui, ó. Nós vamos chegar aqui, hoje. Rapidamente vamos ter esse período aqui, ó, de 1810 anos. Vamos ver então, como diz a Bíblia, para tirar algumas dúvidas. Algumas vezes nós ficamos com dúvidas com relação a esse estudo. Eu vou agora aproveitar que o texto já está direto aqui, né? Para a gente acelerar o processo. O relógio está certo? Está certinho? 10 para as 11? Isso? Então nós temos mais alguns minutos aí, né? Diz assim, em Daniel 9, 21 e 22. Estando eu, Daniel, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, nós sabemos que é o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão a princípio. Ou seja, Daniel teve uma visão antes da visão do capítulo 9? Não, irmão. No capítulo 9 ele não teve visão nenhuma. No capítulo 9, ele tem uma grande oração, maravilhosa, e a explicação da visão. Então, que visão que é essa? Só pode ser uma visão que está no capítulo anterior. Veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu. Quem ele? Gabriel. E falou comigo dizendo, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. O sentido de quê? Da visão. Então, nós temos que ir para o capítulo 8. Lá no capítulo 8, versos 1 e 2, nós encontramos o quê? O início da visão. Olha só o que está dizendo. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu-me... O que está descrito lá, irmãos? Uma visão. A mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, e vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Eilão, vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. Bem, irmãos, continua o texto. Diz assim,
Depois, no verso 13 e 14, diz assim: depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Há uma pergunta? E também há uma resposta no verso seguinte. Diz assim: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O ponto de referência é o santuário. Mas o que tem a ver Laodiceia? O que tem a ver santuário com a visão de Daniel? Se você lembrar, na última pregação, né, Lilian? A Lilian disse que gosta quando eu falo sobre profecia. Na última pregação, Jesus falou aos discípulos, lá no capítulo 24, que é o apocalipse do Evangelho, né? Falando sobre os acontecimentos futuros. Jesus fala assim: leiam e entendam o que disse o profeta Daniel. Eu fiz aqui um resumo. Você pode conferir lá, 24, verso 14, 15, está ali essa alusão. Então eu, como não Laodiceia, mas sim como remanescente fiel, tenho que entender isso. Os laodiceanos não entendem isso, irmãos. Eu estive lendo a inspiração profética, e você pode ler na sua casa, no livro Testemunhos Seletos, página 327. Esta pregação dada a Laodiceia não foi entendida por ela, mas pelo remanescente fiel é entendida. Diante disso, irmãos, olha só o que nós temos que entender. No capítulo 8, 26 e 27, nós encontramos as palavras de Daniel escritas da seguinte forma: e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a que dias? O que está dizendo lá a palavra? A dias muito distantes, Daniel. Agora, no capítulo 8, nós temos a visão de dois animais. Vocês lembram qual é a visão? Daqueles dois animais? Um que tinha 2 chifres e outro que tinha um chifre longo. Esta visão, será que Daniel entendeu? Entendeu, porque essa visão estava relativa ao tempo dele. Era relativa a Medo-Pérsia, por isso 2 chifres, e um chifre longo, relativo a Alexandre o Grande, o imperador grego. Daniel entendeu essa visão. Qual visão que ele não entendeu? A visão do santuário, 2.300 tardes e manhãs. Essa ele não entendeu. Por quê? Porque a visão do santuário era para dias distantes. Está entendendo, irmão? Está conseguindo acompanhar aqui nosso raciocínio? Percebe? Precisamos entender isso. Por quê? Você vai perceber agora. Então, na sequência, nós podemos perceber aqui, ó. Olha só. A visão primeira Daniel entendeu. 70 semanas. A visão do carneiro e do bode, ele entendeu. Porque o anjo explicou. Ponha na sua cabeça, irmãos, o seguinte: toda profecia dada por Deus, quem revela? Deus mesmo. Cuidado, irmãos. Jesus falou lá em Mateus 24, nos últimos dias surgirão o quê? Falsos. Cuidado, irmãos. Os falsos profetas, intérpretes da palavra de Deus, dizendo assim: olha, eu acho que deve ser assim. Se a pessoa falar assim, eu penso dessa forma. Foge desses intérpretes. Talvez, você acredita em alguém que fala talvez? Talvez eu faça. A palavra talvez já é uma palavra duvidosa. Percebem? Em quem que a gente deve acreditar? Em quem diz assim: está escrito aqui, ó. Daí o que você faz? Ah, vou acreditar porque ele disse que está escrito. Não, você vai lá e confere. Percebem? Você lê
o texto que ele falou, ou que ela falou, lê o antes e o depois, percebe o contexto, e daí sabe quem que vai iluminar o entendimento teu? O Espírito Santo, o Consolador, irmãos. Ele vos guiará, o que disse Jesus? Pelo caminho certo. Ele dirá, isso é errado. Isso é verdade. Percebe? Diante disso, irmãos, vamos em frente, que o tempo corre. João 14, 28, 29, nós encontramos. Vamos lá abrir em São João, capítulo 14. Os versos 28 e 29, gostaria de ler com os irmãos. Depois que Jesus deu aquele consolo, aquele conforto aos discípulos, porque ele falou, ele profetizou que iria embora, os discípulos ficaram com o coração turbado, né, tristes. Por isso no verso 1 ele diz, não se turbe o vosso coração, né, crede em Deus, crede também em mim. Ele faz a promessa que ele vai, mas ele vai voltar, que tem a ver com o livro deste ano, né? Percebem? A volta de Jesus, irmãos, é iminente. A palavra iminente quer dizer próxima, muito próxima. No verso 28 e 29 ele diz assim, ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. É promessa de homem ou é promessa de Deus, irmãos? De Deus. Jesus é Deus, revestido de humanidade. Jesus não perdeu a divindade, ele ocultou a divindade vestido de humanidade. É profundo, né, irmãos? Passe horas pensando nisso, estudando isso. Nós nos aproximamos muito mais de Deus, santificamos a nossa vida quando vivemos dessa forma. Nós temos uma quarentena para a santificação, irmãos, preparando para a volta de Jesus. Tem uma razão das coisas estarem acontecendo. A quarentena, esse Covid, não é algo do acaso, irmãos. O acaso não existe. Há um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Não quero dizer também que o Covid vem de Deus, porque de Deus não vem o mal. De Deus só vem o bem. Mas o inimigo de Deus tem lançado o mal sobre a seara de Deus, que é a terra. Veja mais o que diz o texto. Vou e venho para vós, se me amasseis certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. E olha o verso 29, irmãos. Eu pesquisei esse verso, corri atrás dele, e um dia Deus me deu ele. Eu estava procurando. Eu vou-lo disse antes. Esse eu é Jesus dizendo, eu, Jesus, estou dizendo a vocês, discípulos, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós, sabe o que Jesus fez ali? Profetizou, irmãos. Por isso que lá em Coríntios diz que os dons do Espírito, todos eles são importantes, principalmente que profetizeis, no sentido de entender a profecia. A profecia são promessas de Deus e elas têm se cumprido cronologicamente, no tempo exato. Em Deus não há dúvida, irmãos. Jesus está em dúvida, Jesus está em incerteza. Irmãos, em Deus não há sombra de dúvidas. Isso diz a palavra, está escrito. Não está escrito? Deus é luz ou é sombra? Ou é trevas? Deus é luz. Nele não há dúvida. Deus não tem dúvida nenhuma, incerteza nenhuma em quando vai vir e o que tem que ser feito. Nós, seres humanos, muitas vezes somos assombrados, né? Pela dúvida, pela incerteza. Porque o meu povo perece por falta de quê? E é de conhecimento da palavra de Deus. Não é de conhecimentos comuns. Lógico que eles nos ajudam, as ciências ajudam você a compreender melhor a palavra de Deus. Continuando. Acreditem. Em Eclesiastes, nós encontramos o quê?
Olha que o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Ele escreveu assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto, ele vem explicando aqui, né? É o quê? É o dever. O dever de todo homem. As pessoas hoje em dia falam muito sobre direito, né? Eu tenho direito. Eu converso muito com meus alunos. Quando a gente estava em aula, muitas vezes, eu tenho direito de ir ao banheiro, professor. Lógico que você tem o direito. Então, quando der o intervalo, você vai, porque você cumpriu o seu dever de prestar atenção na aula. Tá bom? Mas eu estou apurado. Bom, já que você cumpriu o seu dever de prestar atenção na aula, eu vou te dar o direito de ir ao banheiro antes do horário. Percebe, irmãos? Tudo está ligado em cumprir o dever. É condicional. A situação é condicional. Há uma ala muito grande do cristianismo hoje que prega sobre a graça. E a graça realmente é maravilhosa. A graça vem de Deus, sem condição alguma. Percebe? Deus oferece a nós a salvação. Mas a salvação está condicionada. A salvação é dada a quantos? A todos. Mas tem uma condição. Qual é a condição? Fé e obras. A fé em Cristo Jesus é que nos justifica diante de Deus. E junto com a fé, porque Tiago diz assim: mostra-me a tua fé sem obras. A fé sem obras, o que ela é? Morta, irmãos. Eu creio em Jesus, mas continuo fazendo as mesmas coisas erradas que antes. Houve santificação? Nenhuma. Deus nos oferece a salvação pela graça. O custo foi alto, irmãos. Não foi de graça. Foi o sangue do Filho de Deus. Sabe, eu fiquei emocionado pela morte do meu pai. Vocês viram? Mas deve ser muito mais difícil do que ver um pai morrendo. O pai morrer, ver um filho, né? Alguns falam que o Deus do Velho Testamento, Deus Pai, ele é cheio de ira, de raios, está lá sentado no seu trono, com seus cabelos brancos, sua barba branca, e jogando raios. Essa é uma pregação abominável, irmãos. Isso é coisa de paganismo, greco-romano, que se diz. O Deus Pai é um Deus todo amoroso. Já pensou? Deus vendo o seu filho morrer por pessoas que não querem saber dele? Isso emociona. Isso de verdade emociona. Deus Pai foi acusado por Satanás. E Deus Filho expulsou Satanás do céu. Deus Filho morreu para vindicar e apresentar que Deus é amor. Por isso, o texto que sintetiza a Bíblia é: porque Deus amou o mundo. Que Deus, Pai, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto inspirado pelo Espírito Santo, ele termina dizendo assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O sábio também escreveu: não havendo profecia, o que acontece com o povo? Em algumas traduções, se corrompe. Quando nós estudamos a profecia, irmãos, nós vemos o grande amor de Deus em nos revelar com antecedência os acontecimentos, para que você e eu, você que está aqui na igreja, você que está nos assistindo,
Se converta dos vossos maus caminhos. Arrependam-se. Façam a viravolta. E venham para Jesus. Ele pode fortalecer você neste momento de pandemia. Porque Ele tem poder. Ele quer te salvar. Você quer ser salvo realmente? Volte para Jesus. A Hannah vai cantar uma música para nós encerrarmos. Preste atenção na letra. Há poder em Deus, suficiente para salvar todos aqueles que se achegam a Ele. Jesus nos amou e se entregou. Deus entregou o seu Filho. E agora nós temos, junto de nós, o Espírito Santo, o Consolador. Ore a Ele, peça para Ele te ajudar. Deus abençoe, é o meu desejo de oração. Amém. Não sabes tu que o eterno Deus, o Criador de toda a terra, não tem limites para o seu poder, não se pode esquadrinhar o seu saber. Ao fraco e ao cansado fortalece, traz forças ao que não tem mais vigor. Os jovens se cansam, se fatigam. Os jovens se cansam, se fatigam. E os moços de exaustos todos caem. Mas os que esperam no Senhor correrão sem mais temer. Subirão com asas para o céu. Subirão sem mais temer. Seus passos firmes são. E afinal estarão com Amém. Você viu que mensagem poderosa? Nós temos um Deus poderoso, que Ele sustenha você. Jogue a tristeza fora. Quando esses sinais começarem a acontecer, o que diz lá em Lucas? Levante vossas cabeças e fiquem jubilosos. O Senhor está chegando. Não mais dor, nem mais tristeza. Nos coloquemos em pé e encerremos com uma oração. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome. Que alegria, Senhor, poder ouvir a Tua palavra. Ela nos queima o coração, ela nos traz paz, ela nos traz certeza e vitória. Sabemos que muito em breve nós olharemos para o céu e veremos o nosso Senhor Jesus voltando com poder e glória. Santifica a Tua igreja, Deus. Purifica-nos das nossas situações do mal
para que andemos obedecendo a tua lei, olhando para o nosso autor e consumador da fé, Jesus Cristo, teu Filho amado. É nos méritos dele que nós pedimos a tua bênção neste sábado. Amém.